babá contratada para cuidar de criança em estado vegetativo, um dia quando não havia ninguém. Alicia Silva estava diante do portão de ferro gigantesco e enferrujado. Apertou firme a alça da bolsa, tentando conter o coração que batia forte como se quisesse escapar do peito. Senhora Alicia Silva? Uma voz grave soou no interfone ao lado do portão. Sim, sou eu, respondeu Alicia, a voz ligeiramente trêmula. O portão começou a se mover, rangendo com um som pesado de metal que não via óleo há muito tempo. Alicia atravessou, com o coração carregado por uma sensação estranha, como se estivesse entrando em um lugar onde não deveria pisar. Quem a recebeu foi um homem idoso, vestindo um terno escuro e surrado, magro e alto, os cabelos brancos penteados cuidadosamente para trás. Ele não sorriu. Os olhos frios por trás dos óculos de armação metálica pareciam cortantes. Sou Marcos, o mordomo desta casa. Eles foram avisados da sua chegada, disse ele, a voz monótona, sem qualquer emoção. Me acompanhe. A senhora está com os documentos? Sim, o contrato temporário de 3 meses, conforme o e-mail. Eu sei que é um trabalho um tanto quanto incomum. Alice esforçou-se para manter o tom firme ao entregar a ele os papéis. Marcos deu uma rápida olhada e assentiu. Eles não gostam de perguntas. A senhora só precisa fazer o seu trabalho, cuidar do jovem Hugo, não andar pela casa, não entrar em quartos trancados, e absolutamente não fazer ligações ou receber visitas. Entendido? Alice assentiu, engolindo a sensação incômoda que subia pela garganta. Ela entrou no vestíbulo, onde o silêncio era tão denso que se ouvia nitidamente o eco de seus passos sobre o mármore. O teto era altíssimo, um lustre de cristal reluzia friamente. O cheiro de madeira antiga misturado a um forte aroma de óleo essencial invadia o nariz. Uma mulher baixa e gorda, de cabelos brancos, com um chale de lã colorido jogado sobre os ombros, saiu da cozinha com um pano na mão. Você é a nova cuidadora? A voz dela era aguda, cortante como lâmina de navalha. Sim, sou Alicia. E a senhora é? Amanda. Pode me chamar de Ama. Cuido do Hugo desde que ele nasceu. Mas agora é só um corpo estendido ali. Ela fez um gesto vago e virou o rosto, sem esconder o amargor. Marcos interrompeu, o jovem patrão está no quarto oeste, no segundo andar. A senhora Alicia dormirá no quarto auxiliar ao lado. Deixei o cronograma e os medicamentos organizados. Siga tudo rigorosamente. Qualquer irregularidade, avise a mim ou a Ama. Alice assentiu, sentindo como se estivesse sendo aprisionada em uma armadilha invisível. O quarto de Hugo era amplo, com janelas altas cobertas por cortinas pesadas. A luz era fraca, mergulhando o cômodo em uma penumbra melancólica. Na cama grande de madeira, o menino jazia imóvel como uma estátua. Os olhos abertos, as pupilas fixas no teto. Estava magro de forma alarmante, a pele esverdeada, os braços repousando alinhados ao corpo, e apenas o peito subia e descia levemente. Alicia se aproximou, falou com doçura. Olá, Hugo. Eu sou Alicia, vou cuidar de você a partir de hoje. Espero que você se acostume com minha presença. Claro, não houve resposta. O jovem patrão foi diagnosticado em estado vegetativo depois de cair da escada, há 3 meses, disse Marcos por trás dela. Desde então, o Sr. Ricardo e a Sra. Isabel raramente vêm para casa. Estão no Chile a trabalho. Eles não ficam com o filho nessa condição? Alicia perguntou, sem pensar. Marcos lançou-lhe um olhar frio, a senhora está aqui para trabalhar, não para julgar. Na primeira noite, Alicia não conseguiu dormir. O colchão estranho, o tic-tac do relógio que parecia martelar os nervos e aquela sensação de estar sendo observada. Levantou-se, abriu a porta e espiou para o quarto de Hugo. O menino permanecia imóvel, olhos abertos. Mas desta vez, Alicia sentiu que aquele olhar não estava vazio. Estava voltado para ela. Não apenas aberto, mas atento. Aproximou-se mais, encarou diretamente os olhos dele. Você consegue me ouvir, Hugo? Sussurrou. Silêncio. Mais uma sensação estranha a envolveu,
como se uma névoa invisível se formasse entre os dois. Na manhã seguinte, na cozinha gelada, Alicia sentou-se em frente à ama Amanda, que descascava uma maçã para o café da manhã de Hugo. Dona Amanda, Alicia hesitou. Senti que Hugo me olhou. Não como um reflexo. Como se soubesse que eu estava ali. Amanda ergueu o olhar, franzindo a testa. Você está começando a imaginar coisas. Ele é um cadáver com respiração assistida. Não crie problemas. Você é a terceira cuidadora em 2 meses. Por que as anteriores saíram? Alicia tentou manter a voz neutra. Essa pergunta não é da sua conta. Amanda jogou a casca da maçã no lixo, cortando o assunto. À tarde, enquanto Alicia trocava o soro, um homem desconhecido apareceu no saguão. Vestia terno cinza e carregava uma maleta preta. Senhora Alicia? Ele sorriu, mas os olhos estavam inexpressivos. Sim. Sou o Dr. Fernando. Vim para o check-up de rotina do Hugo. Alicia assentiu, evitando olhar nos olhos dele. Durante toda a visita, o médico não trocou uma palavra com ela. Apenas aferiu pressão, checou os equipamentos e anotou algo num caderno de couro. O menino apresentou algum movimento incomum? Perguntou ele. Não. Mas eu sinto, em certos momentos, parece que ele está consciente. Ele parou, analisando Alicia com o senho franzido. A senhora deve descansar melhor. O cansaço prega peças na mente. Outras cuidadoras já mencionaram isso, não é? Alicia perguntou rapidamente. O doutor não respondeu. Apenas apertou os lábios, recolheu o material e murmurou, até a próxima visita. Naquela noite, Alicia escreveu em seu diário. A primeira página dizia: Dia 1. Esta casa não se parece com nenhum lugar onde já trabalhei. Hugo não é apenas uma criança em estado vegetativo. Há algo aqui como se ele estivesse preso dentro do próprio corpo. O vento soprava pelas frestas da janela, emitindo um sussurro suave. Alicia cantarolou uma canção de ninar que sua mãe costumava entoar. Foi quando um oclíqueo soou no quarto ao lado. Ela saltou da cadeira e correu até o quarto de Hugo. Ele ainda estava deitado, olhos abertos. Mas as pupilas haviam mudado de direção. Estavam fixas nela. Alicia ficou paralisada. O coração batia tão forte que parecia ecoar na sala silenciosa. Os olhos de Hugo, antes voltados para o teto, agora estavam mirando diretamente nela. Sem piscar. Você está me olhando, não está? Sussurrou, se aproximando. Nenhuma resposta. Mas aquele olhar a fez recuar por instinto. Inclinou-se, pousando a mão sobre a mãozinha do menino. Se puder me ouvir, mexa um pouquinho, qualquer coisa. Ela esperou. 10 segundos. 20. Nada. Devo estar exausta, murmurou, retirando a mão e fechando a porta. Mas dentro de si, algo já tinha se rompido. Mais um dia se passou. Escala, cuidados, higiene médica, tudo como programado. Mas a tensão não cedia. Barulhos à noite. Sombras passando pelas frestas. E os olhos arregalados, imóveis, que a observavam sempre que entrava, gelavam sua espinha. Na quarta noite, a mansão ficou subitamente sem luz. Alicia estava conectando o soro quando todas as lâmpadas apagaram. O ambiente mergulhou em escuridão total. Droga, murmurou, puxando o celular para usar a lanterna. O facho de luz iluminou a cama. Alicia levou um susto e deixou o celular cair. Hugo, seus lábios, estavam se mexendo. Ela se ajoelhou, pegou o celular, aproximou a lanterna do rosto do menino. Os olhos continuavam abertos. Mas os lábios, sim, moviam-se de verdade. Não era espasmo. O que está dizendo? Ela aproximou o ouvido, a ponto de escutar sua respiração leve. 20. 5. 3. Porão. Alicia recuou, porão? 25. 3. Porão, repetiu, os olhos varrendo o quarto como se temesse estar sendo observada.
As luzes acenderam de repente. O clarão a cegou momentaneamente. Marcos surgiu na porta, como se sempre estivesse ali. O que aconteceu? Perguntou, a voz carregada de desconfiança. O garoto, o Hugo sussurrou algo. Tenho certeza. Eu ouvi claramente. Está delirando. O jovem patrão não consegue falar. A área da linguagem no cérebro está inativa. Marcos a encarava como se medisse o grau de ameaça. Não. Sei exatamente o que ouvi. Marcos permaneceu calado por um instante, então disse devagar. A senhora quer ser demitida imediatamente por acusações sem fundamento, senhora Alicia? A ama Amanda apareceu atrás, de braços cruzados. Essa moça está começando a parecer com as outras duas. Mente fraca. Alice abriu a boca para retrucar, mas então mordeu os lábios, engolindo a raiva. Virou-se e saiu, mas sua mente registrava cada palavra. 2053 porão. Na manhã seguinte, ao entrar no quarto de Hugo, Alicia se deparou com um dispositivo estranho, uma câmera de segurança, modelo avançado, instalada no canto da parede, com a lente apontando diretamente para a cama e para sua cadeira. O que é isso? Murmurou, espantada. O Sr. Marcos estava atrás dela, sem se incomodar em reagir diante da expressão de choque de Alicia. Após o incidente da queda de energia, a família solicitou reforço na segurança. A câmera gravará 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todos os seus movimentos serão registrados. Essa é uma ordem de Isabel. E não pensaram em me consultar antes? Alicia retrucou. Você é funcionária. Não é membro da família. Ele respondeu friamente e se afastou. Alicia olhou para a câmera. Um ponto vermelho piscava. Estão me vigiando. Ela se virou para Hugo, aproximando-se de seu ouvido. Eles têm medo do que você possa dizer, não é? O que você queria me contar, Hugo? Os lábios do menino continuavam imóveis. Durante um raro jantar compartilhado com a ama Amanda, Alicia perguntou de repente. A senhora já desceu ao porão desta casa? Amanda ergueu os olhos, franzindo o senho. O porão. Não. O Sr. Marcos guarda a chave. Lá embaixo só tem um antigo depósito e a adega. Mas por que trancá-lo tão cuidadosamente? Alicia insistiu. Você faz perguntas demais. Por acaso se acha uma detetive? Amanda apertou os dentes e largou o prato na mesa com força. Escute aqui, Alicia. Esta casa tem suas próprias regras. Se não consegue segui-las, pode ir embora. Ninguém vai impedir. Alicia assentiu levemente, deu de ombros, mas por dentro já havia decidido, eu preciso saber o que há naquele porão. No meio da noite, Alicia acordou de um pesadelo onde Hugo estava em pé no quarto escuro, repetindo o porão, como se estivesse hipnotizado. Sentou-se ofegante. Um pensamento a atingiu como um raio, a chave do porão pode estar no quarto do Sr. Marcos. Ela vestiu um casaco e saiu furtivamente para o corredor. A mansão à noite era silenciosa de forma assustadora. O vento passava pelas frestas das janelas emitindo sons como uivos. O quarto de Marcos ficava no térreo, no fim do corredor. Alice encostou o ouvido na porta nada. Nenhuma luz sob a fresta. Girou lentamente a maçaneta não estava trancado. Ela respirou fundo e empurrou suavemente a porta. O quarto era impecável, frio, sem personalidade. Estante. Escrivaninha. Um baú de ferro encostado no canto. Ela vasculhou a gaveta da escrivaninha. Papéis. Uma caixinha de madeira, cheia de chaves metálicas. Não dá para testar uma por uma. Pegou a caixa inteira, enfiou no bolso do casaco e saiu, fechando a porta com todo cuidado. De volta ao térreo, Alicia seguiu no escuro até o fim do corredor, onde havia uma pesada porta de ferro com uma fechadura robusta que ela havia notado antes. 25. 3. Porão, murmurou como um mantra, testando as chaves uma a uma com paciência. Na 13ª tentativa clique.
A fechadura se abriu. Ela respirou fundo e puxou a porta de ferro. Um cheiro de mofo e ferrugem invadiu suas narinas. Uma escada de pedra em espiral levava ao nível inferior. Alicia ligou a lanterna e desceu passo a passo, como se cada degrau fosse a fronteira entre a verdade e a loucura. O porão era uma sala comprida, de paredes de concreto espesso. Havia uma mesa metálica, um computador antigo, um armário de arquivos médicos e centenas de fitas VHS organizadas em prateleiras. Alicia tentou ligar o computador, não funcionava. Vasculhou o armário, encontrando prontuários manuscritos, quase todos com o nome de Hugo, registros de medicação, radiografias cerebrais, e anotações estranhas, em fase de reflexo mioclônico verificada 4 horas após 7ª injeção. Suas mãos tremiam ao pegar uma fita VHS com rótulo manuscrito Hugo 1211 Experimento 3. No canto da sala havia uma TV antiga com videocassete. Ela inseriu a fita e apertou o play. A imagem ficou fora de foco por alguns segundos, depois revelou Hugo, sentado em uma cadeira de madeira. Os braços estavam presos. Um homem mascarado se aproximava e injetava algo no pulso do menino. Hugo se contorcia levemente. Um grito abafado soava. Ah, não, mamãe. Alicia tapou a boca com a mão, os olhos arregalados. Na sequência, Hugo era forçado a engolir um líquido branco. Chorava, se debatia fracamente. Até que, aos poucos, parou. A fita terminava com o menino tombando para o lado, inerte. Ela caiu sentada no chão, o corpo inteiro tremendo. Não foi um acidente, foi envenenamento. Alicia permaneceu sentada no porão, coberta de suor frio, apesar do ar congelante. A fita ainda rodava, prolongando o horror. A imagem de Hugo sendo injetado, forçado a beber, girava em sua mente como um pesadelo vivo. Não foi um acidente, sussurrou. Não foi queda da escada. Meu Deus, o que eles fizeram com essa criança? Respirava com dificuldade, abraçando a cabeça. Os lábios do menino ainda ecoavam nos ouvidos dela, e não, mamãe. Com esforço, se levantou, foi até a mesa metálica e continuou vasculhando o armário. Achou um maço grosso de papéis com anotações manuais, rabiscos, siglas médicas confusas. Mas o nome de Hugo se repetia sem parar. Uma frase a fez congelar. #4 Resposta positiva, sono profundo prolongado. Ultrapassou o limiar de consciência. Depois, uma lista de medicamentos de origem desconhecida, nomes abreviados, VRM, 12, BLT, célula K. Virando a página, outro prontuário dizia: Hugo, valvo para transferência de herança mais avaliação de resposta biológica. Transferência de herança, murmurou Alicia, o coração disparado. Eles estão usando o próprio filho como cobaia. Por herança. Por poder. Abaixo havia uma série de fotos em baixa resolução de crânios infantis, corpos com eletrodos. Algumas traziam datas e nomes de outras pessoas. 2012 Reflexo cerebral interrompido, fase 2 falhou. Manuel A. 2019 Nenhum sinal biológico após terceira dose. Não, há outras crianças, ela recuou, apavorada. Pegou o celular, tirou fotos dos prontuários, das folhas, nomes dos medicamentos, imagem da tela da TV. As mãos tremiam tanto que mal conseguia tocar os botões. Quando guardou o celular no bolso, um rangido soou atrás dela. Alicia se virou bruscamente. Uma silhueta baixa e larga estava parada na entrada do porão. Era a ama Amanda. O que você pensa que está fazendo aqui? Sua voz cortava o ar. Os olhos pequenos brilhavam de ódio, a mão agarrava firme o bastão de madeira que usava para apoiar as costas. A senhora sabia? Alice enfrentou o olhar, sem recuar. Sobre as injeções em Hugo. Eu vi o vídeo. Eles envenenaram o menino. Amanda a encarou por alguns segundos, depois soltou uma risada seca. Você acha que descobriu um grande segredo? Eles nunca deixariam uma forasteira como você sair viva depois disso. Alicia recuou, batendo contra a mesa metálica. A senhora é cúmplice? Sabia disso e ficou aqui?
Eu não tive escolha. Amanda gritou. Cuido do Hugo desde bebê. Mas os pais dele, eles não são pessoas comuns. Ricardo faz parte de algo que você nem sonha em entender. E a senhora permitiu que usassem o próprio filho como cobaia? E as outras crianças? Alicia gritou, as lágrimas escorrendo de raiva. Amanda entrou na sala, o bastão batendo forte no chão. Sabe por que as outras cuidadoras desapareceram? Porque também pensaram que poderiam salvar alguém. Mas eram fracas. Você também é. Alice apertou o bolso onde havia colocado um pendrive e ela tinha copiado um trecho da fita no gravador. A senhora não vai me impedir. Eu vou divulgar tudo. Não, você não vai sair daqui. Amanda ergueu o bastão e avançou. Alice gritou, pegou o abajur ao lado e o lançou contra a ama. Um estrondo metálico ecoou. Amanda desviou, mas cambaleou. Alice aproveitou a chance, saiu correndo do porão, bateu a porta e trancou com o ferrolho do lado de fora. O coração martelando no peito, correu pelo corredor até seu quarto, sem olhar para trás. Trancou a porta, fechou as cortinas sobre a câmera, pegou o celular e tentou ligar sem sinal. Ativou os dados móveis, a bolinha ficava girando sem parar. Sem rede. Retirou e recolocou o chip, reiniciou o aparelho, nada. No lugar da operadora, 2 palavras. Zona restrita. Isso nunca tinha acontecido. Droga. Eles estão bloqueando o sinal com algum dispositivo dentro da casa. Ela correu até a mala, procurou o pendrive e ainda estava lá. A gravação estava salva. Mas como enviar aquilo para fora? Lá fora, o som de um bastão tocando o piso ecoava. Lento. Ritmado. Aproximando-se da porta. Garota estúpida, a voz de Amanda sussurrou do lado de fora. Acha mesmo que vai escapar? Alicia se encolheu no canto do quarto, ofegante. Ela precisava sair. Agora. 1 hora depois. O Sr. Marcos a convocou à biblioteca. Ele estava lá, junto a 2 homens estranhos vestindo ternos pretos. Senhora Alicia, disse ele, a voz grave, mas sem esconder a raiva. Descobrimos que a senhora entrou no porão sem permissão, violando gravemente o contrato. Está demitida, com efeito imediato. Alicia assentiu, os olhos fixos nos 2 homens ao lado. Ela disse. Também acho que é hora de sair daqui. Obrigada. Uma calma surpreendente, Marcos arqueou a sobrancelha. Por que eu não vou sozinha? Os 3 ficaram em silêncio. Ela os encarou por alguns segundos e então virou-se, saindo da biblioteca. No caminho até o saguão, ela conseguiu enviar uma única mensagem, aproveitando um sinal fraco de Wi-Fi, Alberto, urgente. Tenho um vídeo, preciso de um lugar seguro. Me encontre em Paraisópolis. Não avise ninguém. Ao chegar ao portão, um táxi a esperava. Ela o havia reservado anteriormente pelo aplicativo, quando ainda havia sinal de Wi-Fi no jardim. Ela jogou a mala no banco de trás e entrou sem olhar para trás. O motorista a observou pelo retrovisor. Está bem, moça? A senhora está pálida. Preciso ir para bem longe daqui, murmurou ela. Para onde? Paraisópolis. Zona do Morumbi. Quanto mais isolado, melhor. O carro arrancou na escuridão da noite, deixando para trás a mansão como saída de um outro mundo. Quando chegou ao pequeno apartamento alugado em Paraisópolis, Alicia percebeu que seu celular havia sido bloqueado remotamente. Todos os dados, mensagens e e-mails tinham desaparecido completamente. Ela pegou o pendrive e o conectou ao laptop. Nada. Uma mensagem apareceu. Dispositivo criptografado. Requer acesso de administrador. Ela desabou na cadeira, o olhar vazio. Eles tomaram até minha conta. Pegou um papel com o endereço de um velho amigo, Luiz Ribeiro, especialista em TI, a única pessoa que poderia ajudá-la a recuperar os dados. E se Hugo estava certo, e isso estava longe de acabar.
Luiz, preciso de você, disse ela com voz trêmula, em um telefone público antigo perto do ponto de ônibus em Paraisópolis. Apertava o fone como se soltá-lo fosse despedaçar tudo. Do outro lado, sons de digitação, depois uma voz masculina, grave, cansada, mas alerta. Santo Deus, quantos anos, Alicia? O que aconteceu? Achei que você estivesse trabalhando no hospital. Não mais. Saí de lá. Luiz, não tenho tempo. Estão me rastreando. Tenho uma prova em vídeo e algo muito sério. Eles estão silenciando todo mundo. Silêncio. Onde você está? No meu antigo apartamento, no Morumbi. Número 9, segundo andar. Pode vir agora? Me dá 1 hora. Não abra a porta para ninguém. E Alicia? O quê? Tranque o notebook. Não conecte à internet. Te explico quando chegar. 1 hora depois, a campainha tocou, 3 toques curtos, um longo sinal deles dos tempos de faculdade. Alicia abriu a porta uma fresta. Luiz Ribeiro estava mais magro, olhos fundos, segurando um laptop antigo da Alienware. Você parece que acabou de sair da prisão, disse ele, entrando. Na verdade, foi quase isso. Alicia trancou a porta e acionou todos os trincos. Ela contou toda a história, a mansão, Hugo, a fita, o porão, a demissão, as contas hackeadas. Luiz ouviu calado, tamborilando os dedos no braço da cadeira, e então assentiu. Deixe-me ver o pendrive. Ela colocou o pequeno dispositivo sobre a mesa, junto com o celular desativado. Luiz conectou tudo com um adaptador, abrindo a interface do sistema. Definitivamente criptografia pesada. Parece que esse dispositivo foi conectado a uma rede interna segura com algoritmo próprio. Você consegue abrir? Me dá 1 hora. Alice assentiu e foi preparar café. Quando voltou, Luiz disse. Estou invadindo em modo profundo, mas se você estiver certa e eles realmente conseguiram bloquear seu telefone à distância, tenho que ser extremamente cuidadoso. Luiz. HM? Você acredita em mim, não acredita? Ele a olhou por alguns segundos e então respondeu. Nunca deixei de acreditar. Quase 1 hora e meia depois, Luiz se endireitou na cadeira. Tem algo estranho. Um arquivo oculto, nome, sub_3, vid.rc. Se for aberto com a senha errada, ativa um código de autodestruição. Você consegue abrir? Luiz sorriu de leve e começou a digitar. Sim. Mas é arriscado. Vou usar um ambiente virtual isolado para não comprometer o arquivo original. Ele apertou Enter. A tela exibiu um vídeo borrado, e após ajustar o brilho, o áudio começou a soar. Na imagem, Hugo sentado na cama, tremendo. A voz de Ricardo, o pai, surgia atrás da câmera. Sem chorar, filho. Se cooperar, só vai dormir um pouquinho. Depois tudo ficará bem. A voz de Isabel, mais fria. Mamãe não queria isso, mas você é o legado. Precisa fazer um pequeno sacrifício. Hugo chorava. Mamãe, estou com medo, não me faça tomar mais, não quero ou sumir. Imagem seguinte, Hugo sendo segurado, outra injeção. Ele gritava de dor e então tremia. Alicia virou o rosto, lágrimas escorrendo. Luiz desligou o vídeo. Eles são loucos, murmurou. Isso é tortura infantil. Podem ser processados ao mais alto nível penal. Quero enviar isso para alguém. Um jornalista. Alguém influente. Luiz refletiu e abriu a lista de contatos. Tem uma pessoa. Clara Batista. Jornalista investigativa famosa, expôs uma rede de tráfico de crianças no ano passado. Ela é confiável? Muito. Mas não podemos fazer isso daqui. Luiz foi até a varanda, acendeu um cigarro. A brasa brilhava na escuridão. Ele voltou. Vou mandar isso de um servidor temporário e anônimo.
Mas se eles estiverem nos vigiando, podem rastrear nossa localização. Não tenho mais nada a perder, respondeu Alicia. Na manhã seguinte, Luiz saiu cedo, foi até uma cafeteria com Wi-Fi público para evitar rastreamento. Alicia ficou no apartamento, em angústia. Menos de uma hora depois, recebeu uma mensagem de Luiz. Enviei o vídeo. Clara confirmou o recebimento. Resposta dela: vou cuidar disso. Peça a Alicia que se esconda completamente. Não envolva a polícia agora. Alicia suspirou, desabando sobre a mesa. Mas o alívio durou pouco. Por volta das 11 horas, um estrondo veio de baixo. Ela correu até a varanda e olhou. Um SUV preto havia parado bruscamente em frente ao prédio. A porta se abriu. Quem saiu foi ninguém menos que o Sr. Marcos, todo de preto e usando óculos escuros. Seus olhos se voltaram diretamente para a janela onde Alicia estava. Ela recuou instintivamente e puxou a cortina. Tentou o celular tela branca. Batidas na porta. 3 toques firmes. Ela puxou uma pequena faca da gaveta da cozinha, as mãos trêmulas. As batidas se repetiram. Senhora Alicia. Sei que está aí dentro. A voz de Marcos era calma, do outro lado da porta. Precisamos conversar. Apenas conversar. Vá embora, ela gritou. Está tornando tudo mais difícil. Esse vídeo não vai a lugar nenhum. Acha mesmo que a imprensa enfrentará uma corporação multinacional? Nós já enviamos. Você não pode impedir. Silêncio. Depois, Marcos falou, com leveza. Seu amigo Luiz Ribeiro. Está no bar do Felipe. Um caminhão acabou de atingir a mesa da calçada. Direto. Ninguém sobreviveu. Alicia desabou no chão. Não, não. Não me culpe. Você entrou no jogo de quem não segue regras. E agora é tarde demais. Marcos foi embora. Mas Alicia sabia, aquilo era apenas o começo. Ela ligou o notebook. O conteúdo do USB havia sido apagado. O vídeo não estava mais lá. Seus olhos ficaram vazios. Sentou-se em silêncio por muito tempo. À noite, ela arrumou a mala e deixou Paraisópolis em silêncio. Enquanto esperava o ônibus para sair de São Paulo, ainda segurava com força um papel amassado a última anotação impressa por Luiz antes de morrer. Nela, o e-mail de Clara Batista e uma mensagem escrita à mão, rabiscada. Alicia, você estava certa. Isso é grande. Não pare. Luiz. O novo quarto alugado em Paraisópolis ficava no 3º andar de um prédio velho, paredes descascadas, corredores úmidos e janelas voltadas para um lixão improvisado. Alicia alugou às pressas de uma senhora idosa chamada Teresa, viúva, que não fazia muitas perguntas. Paga 2 semanas adiantado, disse Teresa, contando o dinheiro. Aqui ninguém liga para quem você é, mas não arrume confusão. Só quero paz, murmurou Alicia, com olheiras profundas após tantas noites sem dormir. Teresa olhou por um tempo. Você foi espancada? Alicia ficou em silêncio. Depois disse apenas. Mataram meu amigo. Por causa de um vídeo. Teresa não perguntou mais nada. Apenas murmurou, que Deus te proteja, minha. O primeiro dia em Paraisópolis passou como um sonho. Alicia dormiu mais de 10 horas seguidas, sonhando com Luiz ao seu lado, digitando no laptop e murmurando, consegui abrir, mas eles também abriram a mim. Acordou no meio da noite, encharcada de suor, o coração disparado. Na janela, alguém havia escrito com o dedo na poeira. Achou que tinha escapado? Ela gritou, correu e puxou a cortina. Lá fora, vazio. A noite estava silenciosa, apenas o vento assobiando pelas frestas. Ela fechou a janela com força e trancou a trava. No dia seguinte, Alicia caminhou até uma loja de impressão a 3 quadras dali, onde havia um scanner. Levou os documentos que Luiz havia impresso, pretendia copiá-los para um novo pendrive. Ao entrar,
o funcionário, um jovem magro chamado Tiago, a olhou e disse: "Último computador ali, senhora." Ela assentiu, colocando os papéis na mesa. Enquanto escaneava a primeira página, sentiu um olhar pesado em sua nuca. Virou-se. 2 homens de roupa preta estavam na porta, não compravam nada. Apenas observavam. "Tiago, a porta dos fundos está aberta?" perguntou ela em voz baixa. Ele assentiu discretamente. "Saída pelo depósito, do lado." Alicia recolheu os papéis rapidamente, tirou o pendrive, baixou a cabeça e saiu pela porta lateral. Ao sair, ouviu passos apressados atrás dela, mas conseguiu cruzar um beco e sumir na multidão do mercado. Naquela tarde, entrou em uma cafeteria para tentar enviar um e-mail a Clara Batista. Mas ao fazer login, apareceu uma mensagem. Esta conta foi temporariamente suspensa por atividade incomum. Tentou outra conta também bloqueada. As 3 contas de e-mail configuradas por Luiz estavam desativadas. "Não pode ser", murmurou Alicia. Ela enfiou o pendrive no bolso interno do casaco, deixou o café ainda quente sobre a mesa e saiu correndo do café. À noite, ao retornar ao quarto alugado, a porta estava destrancada. O coração de Alicia despencou. Ela puxou a pequena faca e empurrou a porta com cautela, entrando devagar. O quarto estava vazio. Igual a antes, mas só quando chegou ao canto da mesa percebeu, o HD externo de Luiz havia sumido. "Não", sussurrou. "Não." Correu até o armário. As cópias dos arquivos estavam reviradas. Alguém estivera ali. Alguém que sabia exatamente o que procurar. Ela desabou no chão, segurando a cabeça com as 2 mãos. Tudo estava desmoronando. 3 dias depois, Alicia vivia em estado quase de delírio. Cada passo atrás dela fazia seu coração disparar. Cada carro que parava devagar a fazia se encolher. Mal comia, apenas bebia água e café. Os olhos estavam fundos. Certa noite, batidas na porta. 3, depois silêncio. Ela não reagiu de imediato. Com a faca na mão, espiou pelo olho mágico. Ninguém. Virou-se para sair e então notou um pequeno envelope de papel havia sido empurrado por baixo da porta. Ela pegou. Dentro, uma foto. Era ela, dormindo naquela mesma cama. A foto havia sido tirada de cima. Nenhum bilhete. Na manhã seguinte, ela estava sentada num pequeno café ao lado de casa, segurando uma xícara de café frio, com o olhar perdido. Um homem idoso sentou-se à sua frente em silêncio. Ele segurava um violão gasto. "Você parece perturbada", disse ele, a voz rouca. "Seu olhar é igual ao da minha neta antes de ela desaparecer no ano passado." Alicia levantou os olhos. "Desaparecer?" "Sim. 13 anos. Um dia, não voltou mais. A polícia disse que talvez tenha fugido. Mas eu sei que não. Ela não levou nada. Só uma blusinha fina." "Qual é o seu nome?" "Antônio." "Antônio Moreira." Alicia o observou. Um fio tênue de esperança atravessou seu olhar. "Senhor Antônio. Se eu lhe contar algo muito grave, o senhor consegue guardar segredo?" Ele sorriu, triste. "Guardo os meus há mais de 60 anos. Pode tentar." Ela contou tudo. Sem omitir nenhum detalhe. Antônio escutou sem piscar. Quando ela mencionou Hugo, os olhos dele suavizaram. "O menino ainda está vivo?" "Ele falou comigo. Em sonhos." "Eu sei que parece loucura, mas ouvi a voz dele sussurrar: Valícia, não me abandone." Antônio assentiu. Crianças feridas se encontram na escuridão. Pode ser sonho. Mas também pode ser um chamado. Alicia chorou. "Estou esgotada. Não me resta nada. Ninguém acredita em mim. Estão tentando apagar minha existência." Antônio pousou a mão sobre a dela. "Você ainda tem a verdade. Eles temem isso mais do que qualquer coisa.
Ela ficou em silêncio. Depois, assentiu. Naquela noite, Alicia sonhou. A chuva caía forte. Na janela, um som de batidas leves e ritmadas. Ela foi abrir. Uma figura pequena, encharcada, com os cabelos grudados na testa, tremia. Hugo. Me ajuda, ele sussurrou, fraco. Consegui fugir, eles têm uma sala com outras crianças também. Ela despertou sobressaltada, o coração aos pulos. Isso não foi sonho. Levantou-se de um salto, correu até o corredor, desceu as escadas. A porta principal estava entreaberta. Lá fora, a chuva caía. E um par de sapatos infantis, encharcados, estava na soleira da porta. Alicia congelou. As gotas geladas batiam em seu rosto, mas ela não conseguia se mover. Sapatos infantis. Molhados. Tão pequenos. Bem na soleira, como uma mensagem de outro mundo que se tornará real. Não pode ser, sussurrou, os olhos fixos. Um vento frio soprou. Passos pequenos ecoaram pelo beco ao lado. Alicia correu, escorregando nos degraus molhados. Hugo, gritou, como se o coração conduzisse sua voz. Nenhuma resposta, apenas o barulho da chuva e de pneus distantes. Ela entrou no beco. Escuro. Deserto. Mas então uma silhueta pequena, trêmula, debaixo de uma marquise em ruínas no fim do beco. Alicia prendeu a respiração. Hugo. O menino virou-se. Era ele. Rosto pálido, lábios roxos de frio. Cabelos molhados colados à testa, olhar assustado, mas lúcido não mais vazio como nos dias na mansão. Senhora Alicia, murmurou, tremendo. Eu consegui fugir. Ela correu e o abraçou. Sentiu como se apertasse contra o peito uma vida frágil prestes a se desfazer na chuva. Meu Deus, você está tão gelado. Tão gelado. SHHH, estou aqui. Já passou, Hugo. Alicia levou Hugo de volta ao quarto alugado, trancou a porta, fechou as cortinas e ligou o velho aquecedor. Enrolou o menino em 3 cobertores, colocou uma bolsa de água quente nos pés, preparou leite quente e almofadas grossas. Hugo ficou encolhido no canto da cama, os olhos atentos. Alguém te seguiu? Alicia perguntou, sentando ao lado. Não sei. Só corri. Andei por horas, me escondi num caminhão, depois num parque. Ouvi eles dizerem que aquela garota ainda não foi calada. Estão procurando você. Eu sei. Hugo levantou os olhos. Estavam frios, mas firmes. A senhora ainda lembra de mim, né? Sempre. Alicia sorriu, as lágrimas escorrendo. Achei que tinha te perdido. Ele segurou sua mão, os lábios tremendo. Eu ouvi tudo, nas vezes que eles me injetaram. Achavam que eu não escutava, não entendia, mas eu entendia. Você lembra de algo, Hugo? Lembro do som da câmera, da voz da minha mãe. A Isabel. Ela dizia que o plano de herança seria completo quando o cérebro estabilizasse. Depois me levaram pro porão. Tinham outras crianças também. Alicia segurou a mão dele, a voz falhando. Você chegou a vê-las? Não claramente, mas ouvi. Choros. Gritos. Súplicas. Ele a olhou nos olhos. Acho que nem todas sobreviveram. Na manhã seguinte, Alicia levou Hugo a um pequeno posto de saúde do bairro. Claro, usou o nome falso Adriana Pereira, dizendo que era seu sobrinho que havia se perdido. A médica de plantão, uma mulher de meia-idade chamada Lúcia Fernandes, examinou com cuidado. Quando Alicia perguntou baixinho: Doutora, a senhora percebeu sinais de dano? Lúcia franziu a testa. Várias marcas antigas de agulhas. Algumas com pequenas cicatrizes. E na nuca, parece que havia um dispositivo. Talvez um sensor neural. O quê? Pouco comum, a não ser que alguém tenha feito experimentos ilegais. Não quero me envolver,
mas posso redigir um laudo médico neutro para você. Pode ser? Alice assentiu, quase chorando. Obrigada, a senhora salvou meu sobrinho. Lúcia olhou com empatia. Não. Foi você quem o salvou. Continue. Não pare. De volta ao quarto, Alice ligou o velho laptop que restava de Luiz. Hugo sentou-se ao lado, atento. A senhora ainda tem o vídeo? Eles apagaram tudo. Estou tentando reenviar tudo à jornalista Clara. Hugo assentiu. A senhora lembra da música O Sapo Cururu que costumava cantar? Alicia ficou surpresa. Lembro. Por quê? Porque toda vez que a senhora cantava eu sentia como se acordasse dentro do corpo. Como se me puxasse para fora de um buraco escuro. Ela não conseguia responder. Passou a mão nos cabelos dele, depois começou a cantar baixinho. Cante, não chore mais. Os olhos de Hugo se fecharam. Mas dessa vez, por paz, não por exaustão. Naquela noite, os dois dormiram em silêncio. De madrugada, o celular de Alicia vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Vimos o menino. Entregue ele. Não faça o sangue correr. O corpo de Alicia congelou. Ela se levantou de um salto e ligou para Clara, usando o número de emergência que Luiz havia deixado. A voz da jornalista atendeu após 3 toques. Aqui é Clara. Sou eu, Alicia. O menino escapou. Estou com ele. Ele se lembra de tudo. Pode testemunhar. A voz de Clara mudou de tom imediatamente. Não diga mais nada por telefone. Leve o menino à igreja de São José, em Campinas. Padre Miguel está lá. Meus aliados vão buscá-la. Lembre-se e não deixe ninguém segui-la. Alicia anotou o endereço. Clara, obrigada. Não me agradeça. Apenas sobreviva. Na manhã seguinte, antes de partir, Alice embrulhou todos os documentos médicos que Lúcia forneceu, juntou fotos antigas e as últimas anotações de Luiz em uma mochila pequena. Hugo vestia roupas velhas emprestadas de um vizinho, graças a Teresa. A idosa estava à porta, observando os dois se prepararem. Vai embora? Perguntou ela, preocupada. Sim. Não posso deixá-los nos encontrarem aqui. Teresa suspirou. Ontem 2 homens vieram perguntar de você. Voz estranha, roupa elegante. Disse que não conhecia ninguém. Alicia parou. Obrigada, Teresa. Obrigada por não nos trair. Teresa suspirou. Você não é a primeira perseguida por essas pessoas. Mas talvez seja a primeira a enfrentá-los. Alicia sorriu, apertando a mão de Hugo. Sabe, eu acho que, desta vez, a verdade não vai morrer tão fácil. Os dois deixaram Paraisópolis no primeiro trem da manhã. Campinas os aguardava e a esperança começava a despontar no horizonte. A casa abandonada nos arredores de Campinas ficava isolada entre um bosque de oliveiras selvagens, a mais de 1 hora a pé da estação ferroviária. Fora, tempos atrás, um refúgio temporário de uma antiga amiga da faculdade de Alicia com quem ela já não tinha mais contato. Mas a chave continuava onde sempre estivera, debaixo do vaso de cacto ressecado, como no passado. A porta de madeira rangeu ao se abrir. O cheiro de mofo e poeira escapou como um suspiro contido de anos de abandono. Alicia conduziu Hugo para dentro. O menino entrou devagar, os olhos percorrendo as paredes descascadas. Vamos ficar aqui? Hugo perguntou baixinho. Só por enquanto, respondeu Alicia. Esse lugar é mais seguro do que a cidade. Você acha que eles não vão nos encontrar aqui? Não, se não deixarmos rastros. Começaram a limpar o local, acenderam uma pequena fogueira, estenderam os colchões antigos. Alicia revisou cada janela, cada fresta de ventilação, até mesmo o telhado. A primeira noite na casa vazia passou em um silêncio pesado, mas ainda assim mais leve que os dias vividos sob perseguição em Paraisópolis. Na manhã seguinte, Alicia ligou o notebook.
Já haviam se passado 2 dias desde a última ligação com Clara. Ela checou o endereço de e-mail seguro. Ainda estava funcional. Uma nova mensagem havia chegado. Minha equipe de investigação está reunindo os documentos. O vídeo apagado já não importa. Os laudos médicos mais o depoimento do menino bastam para abrir processo judicial. Importante, precisamos de uma gravação com o depoimento de Hugo. Sua presença é essencial para validar o vínculo e o cuidado. Envie o quanto antes. Clara. Alicia releu várias vezes. Hugo, ela se virou. Você está pronto para contar tudo? Para dizer ao mundo o que aconteceu com você? O menino abaixou a cabeça. Se isso ajudar a salvar outras crianças, então sim. Eu vou contar. A gravação começou ali mesmo, no cômodo simples. Alicia sentou-se ao lado de Hugo, a webcam do laptop transmitia tudo. Qual é o seu nome? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Hugo Oliveira. Quantos anos você tem? 7,5. Nasci em 18 de setembro. Você se lembra do que aconteceu antes da injeção? Hugo engoliu em seco e assentiu. Eles me levaram para uma sala fria. Meu pai estava ao lado da minha mãe. Ele disse que eu precisava ficar quieto para manter a família segura. A mamãe disse que, se eu fosse obediente, iam dormir por um tempo. Mas eu vi a seringa. Eu sabia que eles estavam fazendo algo ruim. Você ouviu algo que eles disseram? Falaram sobre herança, banco, ações e um nome, um projeto Névoa. Alicia parou. Você tem certeza sobre esse nome? Tenho. Porque minha mãe disse, Hugo é o primeiro experimento bem-sucedido do projeto Névoa. Alicia pausou a gravação, a mão tremendo. Você está bem? Quero continuar. Ela assentiu e reiniciou a câmera. Hugo falou por quase 30 minutos. Detalhes terríveis entremeados à voz inocente de uma criança. Alicia teve de morder os lábios até sangrar para não chorar. Aquele vídeo não era apenas uma prova, era uma lâmina cravada no coração da mentira. Assim que terminou de salvar o arquivo, Alicia ativou o hotspot de um celular reserva, conectou o computador temporariamente e enviou o arquivo para o endereço seguro de Clara. Envio concluído. Na tela. 100% enviado. Alicia suspirou de alívio e olhou para Hugo. Terminamos, querido. Você foi incrível. O menino a encarou, os olhos suaves. Sabe de uma coisa? Você foi a única que ficou. Eu nunca ia te deixar. 1 minuto de silêncio. Então. O som de um carro ao longe. Ambos se sobressaltaram. Alicia correu até a janela, puxou a cortina e espiou a estrada de terra em frente à casa. Um SUV preto e brilhante avançava lentamente até o quintal de terra batida. Não. Não pode ser tão rápido. Hugo apertou sua mão com força, assustado. São eles. Alicia o puxou para trás, o coração disparado. A porta do carro se abriu. Uma figura saiu. Ela não precisou ver de perto. Era o Sr. Marcos. Com seu habitual terno preto, óculos escuros e um celular na mão como se falasse com algum quartel-general. Seu olhar se ergueu e mais uma vez, focou direto na janela onde Alicia estava. Eles nos rastrearam. Alicia sussurrou. Eu não quero voltar. Eu não quero mais agulhas, Alicia. Ela o abraçou com força. Ninguém vai tocar em você. Nunca mais. Ela pegou uma pequena bolsa escondida sob uma poltrona, um pendrive reserva, passaporte falso, algumas centenas de reais escondidas em uma meia, e um celular criptografado. Batidas à porta. 3. Depois uma mais longa. O mesmo ritmo de Paraisópolis. Senhora Alicia, a voz de Marcos ecoou através da madeira, tranquila como uma leitura de horóscopo. Você foi longe. Mas não longe o suficiente. Nenhuma resposta. Temos ordens superiores.
O menino Hugo precisa de uma avaliação médica. Sua custódia é sequestro. Você chama isso de medicina? Alicia gritou. Eu tenho provas. Eu já as enviei. Silêncio. E então, Marcos disse com suavidade assustadora. Então, você acabou de assinar sua sentença de morte. Hugo sussurrou. Eles não vão parar, Alicia. Ela o encarou, fez sinal de silêncio e o levou para um canto da cozinha. Digitou uma única mensagem para Clara. Eles chegaram. Marcos. SUV preto. Casa nos arredores de Campinas. Estamos prontos. Olhou para Hugo, respirou fundo. Escuta, Hugo, se eles entrarem, você corre pela porta dos fundos. Eu os detenho. Não. Você vem comigo. Eu prometo que não vou te deixar. Mas se algo der errado, você precisa viver. Precisa contar tudo. As batidas na porta ficaram mais fortes. Hugo chorava. Alicia. Ela o abraçou forte e murmurou. Obrigada por não desistir. Obrigada por ter voltado. Ele assentiu. Do lado de fora, Marcos gritou. Última chance. Abra a porta ou entraremos de outra forma. Alicia murmurou como uma prece. Não demore, Clara. E então a porta explodiu. O estrondo da madeira arrebentada ecoou como um tiro. O vento gelado e a poeira entraram junto com os passos de Marcos. Atrás dele, dois homens desconhecidos em ternos pretos, fones de ouvido conectados. Os olhos dos três frios, inexpressivos. Alicia puxou Hugo para trás. Já segurava a faca de cozinha escondida atrás das costas. Parada aí, disse Marcos, avançando lentamente para o centro da sala. Mais um passo e eu grito. Alicia gritou. Enviei tudo. Clara Batista tem todo o depoimento. Marcos inclinou a cabeça, ouvindo algo pelo fone. Depois, sorriu de lado. Clara pode divulgar em todas as emissoras. Mas se esse garoto sumir, tudo será só uma história sem verificação. Acha que o mundo é justo? Alicia gritou, você não vai encostar nele outra vez. Marcos fez um gesto. Os dois homens avançaram. Hugo gritou. Alicia atacou com a faca e acertou o braço do primeiro, que recuou gritando. Mas o segundo já a agarrava pelo ombro, puxando-a para trás. Corre, Hugo. Agora. Alicia berrou, se debatendo. O menino, em pânico, correu para a cozinha e escapou pela porta dos fundos. Um dos homens o perseguiu. Marcos levantou o celular. Está fugindo. Para a floresta oeste. Enviem drones e bloqueios. Enquanto o outro virava para perseguir Hugo, Alicia puxou a faca e cravou no ombro do homem que a segurava. Ele urrou e a soltou. Ela rolou para longe, pegou a mochila e correu para a saída. Eles não vão tocar nele. Nunca mais. Alicia correu pela mata atrás da casa. Galhos arranhavam seu rosto, os pés pisavam pedras cortantes. Passos pesados soavam atrás. Acima, o zumbido de drones. Ao longe, a voz de Hugo. Alicia. Estou aqui. Fica abaixado, gritou ela. Eles têm drones. Virou à esquerda, depois à direita, o coração ameaçando explodir. Finalmente o viu, Hugo, escondido sob uma árvore caída, olhos arregalados de medo. Você está bem? Tô, mas eles. Ela o puxou. Precisamos sair da mata. Ir até a estação de Campinas. Tenho alguém nos esperando. Você sabe o caminho? Morei aqui 3 anos. Conheço cada atalho. Mais de 2 horas depois, chegaram a um bairro perto da estação. Alice entrou com Hugo em um velho bar chamado Cantina da Vila, onde havia trabalhado na faculdade. Por dentro, tudo igual, luz amarela, cadeiras bombas, cheiro de cerveja antiga. Atrás do balcão, um homem de barba aparava copos.
Carlos chamou Alicia. Ele olhou. Franziu a testa. Quem? Meu Deus! Alicia? Sou eu. Preciso de ajuda. Agora. Carlos viu Hugo. Seu rosto ficou sério. Você tá em apuros? Não é só problema. É vida ou morte. Do menino. Minha. E de muitas outras crianças. Carlos assentiu. Venham pelo porão. Atrás do balcão. Vou trancar a porta da frente. No porão, luz fraca. Alicia contou tudo. Hugo murmurou suas lembranças. Carlos não interrompeu. No começo parece ficção, disse ele. Mas eu acredito. Precisamos ir à igreja de São José. Clara vai enviar alguém. Você tem um carro? Tenho uma van de entregas. Sem rastreador. Diesel antigo. Perfeito então. Carlos os conduziu até uma van estacionada no Beco dos Fundos. No caminho, Hugo perguntou. Tia Alicia, se a gente sobreviver e eu vou poder viver como uma criança normal? Ela sorriu, apesar dos olhos ainda carregados de preocupação. Eu não vou deixar ninguém te machucar de novo. Você é uma criança forte, Hugo. Nunca pense o contrário. O menino apertou a mão dela com força. A senhora lembra da música O Sapo Cururu? Lembro, sim. A senhora, pode cantar para mim? Isso me acalma. Alicia olhou pela janela e então começou a cantar. Ai, 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 e canta Y no Loures. O menino fechou os olhos. Seus lábios se moviam, acompanhando baixinho a melodia. Carlos olhou pelo retrovisor. Sua voz continua bonita como na época da cantina da vila. Ela deu uma risada, a primeira em muitos dias vividos no inferno. Na igreja São José, o padre Miguel já os esperava. Um homem de meia idade, vestindo batina preta, rosto sereno e olhos penetrantes. Fomos avisados, disse ele, pegando a mochila que Alicia lhe entregava. Clara está aguardando confirmação. Hugo será imediatamente colocado sob proteção especial de testemunha menor de idade. E eu? Você será incluída na lista de proteção pessoal. Mas Clara pediu que você pense bem. Se decidir testemunhar, talvez nunca mais tenha paz. Alicia olhou para Hugo. O menino estava sentado nos degraus, brincando com um crucifixo de madeira pendurado no pescoço. Ninguém deveria ter paz enquanto ainda houver crianças sendo usadas como cobaias. O padre Miguel assentiu. Então vamos começar. 3 dias depois. Todos os dados foram enviados para a emissora nacional. Clara Batista, jornalista investigativa renomada, estava diante das câmeras, o olhar firme. Hoje revelamos uma verdade estarrecedora sobre o caso de Hugo Oliveira, filho do empresário Ricardo Oliveira e da senhora Isabel Oliveira. Segundo investigação independente, o menino foi envenenado e mantido em cárcere privado para servir a um projeto secreto chamado Projeto Névoa. As acusações incluem tortura infantil, uso de substâncias não autorizadas e conspiração para usurpação de herança. Na tela atrás dela apareceu uma foto recente de Hugo. Ele sorria levemente, com o cabelo cortado e os olhos brilhantes. Hugo sobreviveu. E contou tudo. Nos bastidores, Alicia apertava a mão de Hugo. Está pronto? Ela perguntou. O menino assentiu. Eu vou falar. Aplausos ecoaram ao fim da transmissão. Clara se aproximou, vinda da plateia, e segurou a mão de Alicia. Você fez o que ninguém teve coragem de fazer. Alicia sorriu levemente. E agora? Clara sorriu também. Agora é a vez deles pagarem. 24 horas após a transmissão especial de Clara Batista, o Brasil inteiro estava em choque. Na sede da Polícia Federal em São Paulo, 2 carros blindados estacionaram em frente à mansão da família Oliveira. Marcos abriu a porta da frente de pijama, com o rosto ainda sereno. Oficial, disse ele, encarando o líder da operação. O que está acontecendo?
O oficial, de estatura baixa e olhar afiado, ergueu o mandado. Mandado de busca e prisão. Senhor Marcos Santos, o senhor está sendo acusado de cumplicidade em cárcere privado, maus tratos a menor, destruição de provas e obstrução da justiça. Ordem judicial de urgência. E que provas vocês têm? Marcos arqueou a sobrancelha, com desdém. O oficial respondeu curto. Temos vídeo. E o depoimento direto do menino que vocês chamavam de o experimento número 3. Marcos empalideceu. Pela primeira vez, sua calma se desfez. Naquela mesma noite, o noticiário exibiu Ricardo Oliveira sendo levado algemado de um hotel de luxo em Brasília. Isabel Vieira foi presa no aeroporto, tentando embarcar para o Panamá. A senhora está sendo acusada de envenenar o próprio filho com o objetivo de assumir sua herança e o seguro de vida, relatou a repórter diante das câmeras. Além disso, documentos encontrados no porão da mansão indicam que ao menos 2 outras crianças podem ter desaparecido. Na cena do crime, um policial falou baixinho ao rádio. Foram encontradas 2 camas de ferro com correntes, vários equipamentos médicos sem origem confirmada e amostras de sangue que não correspondem ao DNA de Hugo. Provável existência de outras vítimas. Na sala segura para testemunhas, Alicia estava ao lado de Hugo, assistindo ao jornal na TV. Está vendo? Ela sussurrou. A verdade pode demorar, mas sempre aparece. Hugo assentiu, com os olhos brilhando. A senhora acha que eles vão mesmo ser presos? Não só presos. Eles serão julgados diante de todo o país. Todo mundo sabe seu nome agora. Mas desta vez, não como vítima. Hugo sorriu de leve. Sinto como se alguém tivesse tirado um peso de cima de mim. Alicia apertou a mão dele com carinho. Isso se chama liberdade, Hugo. 2 dias depois, Alicia recebeu uma ligação especial de Clara Batista. Alô, Alicia. Tenho uma boa notícia, a emissora nacional quer organizar uma coletiva especial. Você e Hugo estão convidados como convidados de honra. Nós 2? Alicia perguntou, surpresa. Sim. Você foi a única que não recuou. Hugo virou símbolo da verdade revelada. Isso não é mais uma história pessoal. É um alerta para todo o sistema. Alicia ficou em silêncio por alguns segundos, depois respondeu. Estamos prontos, Clara. Mas se eles tentarem voltar, eles não terão chance. O país inteiro está assistindo. E você tem uma equipe jurídica inteira ao seu lado agora. Naquela noite, no estúdio principal da Record, o ambiente estava solenemente decorado. Centenas de jornalistas, advogados, médicos e representantes de organizações de proteção infantil estavam presentes. Clara Batista estava ao centro do palco, com a luz refletindo seu rosto determinado. Hoje ela declarou: não apenas desmascaramos um crime, mas provamos que a coragem de uma só pessoa pode mudar o destino de uma criança. As luzes se voltaram para a primeira fileira. Alicia, de mãos dadas com Hugo, subiu ao palco sob aplausos intensos. Recebam Alicia Silva, que arriscou tudo para trazer a verdade à tona. Alicia parou diante do microfone, um pouco trêmula. Há alguns meses, eu era apenas uma cuidadora desempregada. Aceitei um trabalho sem saber que estava entrando num pesadelo. Mas foi justamente no lugar mais escuro que encontrei uma luz, chamada Hugo. Ela se virou para o menino. Esse garoto, de algum modo, me chamou de volta, e não apenas com a voz, mas com o olhar, com a resistência. Hugo não desistiu, mesmo preso dentro do próprio corpo. Ela apertou mais a mão dele. E se há algo que quero que o mundo saiba, é que nenhuma criança deve ser usada como objeto. Ninguém tem o direito de decidir o destino de uma criança, nem mesmo os pais. Silêncio. Depois, uma nova onda de aplausos. Quando Alicia se preparava para sair do microfone, Hugo soltou sua mão e deu um passo à frente. O menino ficou firme, e falou baixo, mas o microfone captou. Obrigado, tia Alicia, e por não me abandonar. A plateia toda se levantou. Aplausos ensurdecedores tomaram o salão.
Hugo se virou e abraçou Alicia com força. Aquele momento foi registrado por todas as câmeras e estampou a primeira página de todos os jornais no dia seguinte, o abraço que fez o país inteiro chorar. Após a coletiva, nos bastidores, Clara se aproximou. Conheço pessoas em uma organização internacional. Eles querem conhecer o Hugo. Podemos levá-lo para o Uruguai por um tempo, para tratamento, terapia e proteção total. Alicia assentiu. Contanto que ele possa viver como uma criança normal. Clara sorriu. Acho que agora ele tem essa chance. E eu? Alicia perguntou. Você terá proteção, um novo emprego ou o poderá recomeçar onde quiser. Mas acho que você não vai parar por aqui. Alicia sorriu de leve. Não. Eu vou encontrar outros Hugos. Porque ainda há muitas crianças que nunca ouviram ninguém cantar para elas. 3 meses depois. Alicia estava diante de uma turma, dando aula sobre ética médica para estudantes de enfermagem. Em sua mesa, um caderno antigo com as anotações de Luiz. Toda manhã, ela ainda recebia mensagens de Hugo, agora vivendo em um centro de reabilitação infantil em Montevidéu. Mensagem daquela manhã. Professora, ontem aprendi a tocar sapo cururu no violão. Vou cantar para os colegas que nunca tiveram ninguém para ninar. Alicia sorriu e subiu à plataforma. Por trás das trevas mais profundas, a luz sempre vence. A história de Alicia e Hugo é um lembrete poderoso de que a verdade, por mais soterrada que esteja, sempre encontra o caminho de volta à luz. Coragem, humanidade e persistência são forças que podem enfrentar até as trevas mais densas. Ninguém deve fechar os olhos diante da injustiça, especialmente quando as vítimas são crianças. A lição mais profunda é: basta uma pessoa que não desista, um coração que saiba escutar, para que a esperança nunca se apague. E a justiça, mesmo tardia, é a chama capaz de incendiar toda a escuridão. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.